Os Estados Unidos apreenderam nessa semana um avião de propriedade do governo da Venezuela e levaram esta aeronave da República Dominicana para o estado da Flórida, nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos determinou que a compra dessa aeronave teria violado as sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Este incidente ocorrido em meio a um contexto já bastante tenso de sanções econômicas e diplomáticas, reflete o contínuo esforço dos Estados Unidos em pressionar o governo de Nicolás Maduro. A ação foi justificada pelas autoridades estadunidenses como parte da aplicação das sanções em vigor, visando intensificar o isolamento do regime venezuelano e restringir ainda mais a capacidade operacional desse governo. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, estou apresentando aqui o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E neste programa, nós vamos explorar um pouquinho o tema das sanções econômicas contra a Venezuela. E quem está aqui hoje comigo para me ajudar a refletir um pouquinho sobre isso é a professora Carolina Pedroso, do Departamento de RI da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios da Universidade Federal de São Paulo. E ela também é pesquisadora do nosso INCT. Então, professora Carolina, desde já, muito obrigada pela sua presença aqui. Tenho certeza que vai colaborar bastante para a gente entender um pouquinho do que está ocorrendo nesse momento, mas também pegando um contexto histórico. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui, Neuza, com todo o pessoal da comunidade do INCT INEU. De fato, a gente está num momento bastante turbulento agora, né, para compreender o processo venezuelano, e é impossível olhar para o que acontece na Venezuela sem considerar essa relação com os Estados Unidos. Historicamente, são países que colaboraram muito. A Venezuela foi considerado até em determinado momento dos esforços da Segunda Guerra Mundial como um dos aliados mais importantes na América Latina por conta do fornecimento do petróleo essencial para o abastecimento dos aviões que participaram dos esforços de guerra, não só na Europa, mas também no norte da África, enfim. Então, só para a gente entender que essa é uma relação que vem de muitas décadas e que, obviamente, foi fortemente influenciada pelo processo bolivariano, chavismo, e mais agora com o governo do Maduro, né? Isso mesmo. Eu estava até pensando aqui comigo que se a gente tivesse combinado, né, desse evento que aparece essa semana, ele cai como uma luva, né, para a gente, infelizmente, né, é uma coisa trágica, mas que na verdade deu um bom gancho para a gente conversar sobre isso. A Uhum. gente já vinha combinando há várias semanas, né, de conversar sobre isso. E aí, de repente, a gente abre os jornais e se depara com essa notícia, né? Então, abrindo a nossa discussão sobre a natureza e os impactos das sanções econômicas impostas à Venezuela. Sim, então acho que assim, esse já é um gancho que a gente teria, né? Que a gente recebeu para a gente abrir essa conversa aqui, né? Uhum. E a apreensão desse avião não é apenas um ato isolado, né? Mas ele é um tipo de símbolo, vamos dizer assim, de uma estratégia mais ampla que os Estados Unidos têm utilizado nos últimos anos, né? Como você já trouxe aqui para a gente a primeira dica, para tentar influenciar a política interna, né? E da Venezuela, um dos países também que entra, né, num elenco de outros países, né? Então, eu proponho que a gente explore essa temática pegando pelo fio histórico. Então, eu quero muito que você traga isso para a gente, que você já deu essa indicação dessas sanções econômicas, né, dos Estados Unidos contra a Venezuela em específico. Não vamos falar dos outros países, é claro, de uma forma mais aprofundada. Nosso tema é a Venezuela, mas é claro, para a gente, você também fica à vontade para contextualizar tudo isso, né? E a gente vai falar também um pouquinho dos objetivos dessa política implementada pelos Estados Unidos, né? E depois a gente vai seguir a conversa para desdobrando para o lado do impacto de tudo isso na população venezuelana e também sobre as críticas que têm sido feitas a essa abordagem, inclusive por analistas conservadores dentro dos Estados Unidos, né? Então, nós estamos falando aí de críticas muito fortes
né, e que vem de diferentes aí, alas de pensamento, né, político. Então, vamos primeiro falar do que é. Eu gostaria de fazer um conceitozinho aqui para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, do que são as sanções econômicas, né? Alguns autores até chamam de guerras econômicas, que, né, se a gente for depois, como você vai aprofundar isso para mim, eu acho que tem mesmo essa, a gente pode talvez dar espaço para essa interpretação. Sanções econômicas, elas são medidas coercitivas, né, que são aplicadas por um ou mais países com o objetivo de influenciar o comportamento político, econômico ou social do país-alvo, né? Do outro país ali que está sendo o objeto dessas medidas, dessas iniciativas. E essas sanções, elas podem incluir tanto restrições comerciais, esse é um tema que eu estudo mais, então, mas ela é muito mais abrangente, né? Essa caixa de ferramenta ela é aplicada em várias outras dimensões. Então, não só em termos de restrições comerciais, mas também de congelamento de ativos financeiros, embargos, né, de exportação, proibições de viagens e outras formas de pressão econômica, né? Então, as sanções elas são ferramenta de política externa, usadas para forçar ou, como a gente, né, discute em poder, né, ou persuadir os governos estrangeiros a mudar as suas políticas ou as suas orientações políticas ou a respeitar normas internacionais, embora elas sejam vistas como alternativas menos violentas à intervenção militar, obviamente, mas as sanções são frequentemente tidas como uma espécie de guerra, uma guerra por outros meios, né? Por quê? Porque Uhum. ela tem consequências severas para as populações dos países atingidos, principalmente, né? Então, Uhum. com essa minha apresentação, professora Carolina, eu passo a palavra para você ir buscar aí, trazer para a gente, quer dizer, buscar não, que você já está aí com você, né, com o seu conhecimento, mas trazer aqui para a gente, apresentar aqui para a gente uma abordagem para a gente entender um pouquinho melhor, não precisamos ir tão longe, mas pelo menos desde de Trump, né, de Obama talvez para cá, enfim, se você puder nos ajudar com isso, eu agradeço muito. Como você bem coloca, né, bem introduz para a gente, a questão das sanções, elas têm um impacto direto sobre a economia do país. No caso da Venezuela, essa tem sido uma estratégia adotada pelos Estados Unidos de maneira mais sistemática, com o governo Trump, com a ascensão do governo Trump, mas não foi iniciada com Trump. Né, vem um contínuo, um aumento de tensões dessa relação com os Estados Unidos, que foi sendo construída ao longo de 25 anos. Né? Esse ano também é a efeméride do início da Revolução Bolivariana, há 25 anos. Né? Então, além de todo esse processo turbulento da eleição, ainda tem essa outra data importante. Né? Então, vai começando assim, né, um desgaste da relação bilateral, que vem fortemente carregada por esse anseio dos Estados Unidos, um anseio que era muito mais uma preocupação e depois foi se consolidando enquanto algo mais concreto, de que a Venezuela estava se distanciando, né, da sua zona de influência, por assim dizer, em termos não só ideológicos, políticos, mas também econômicos, né, de buscar outras alternativas comerciais, enfim. Acho que é importante também relembrar o grande potencial petroleiro da Venezuela. Em termos de reservas comprovadas, tem uma quantidade ainda maior do que a Arábia Saudita, que é a maior produtora, né, mas tem ali esse potencial a ser desenvolvido, que não exatamente está nas condições de desenvolvimento, mas ele está ali. Né, o recurso está ali no subsolo venezuelano. Também tem uma riqueza de gás natural bastante significativa, além dos minérios, que também acho que vão acabar entrando aqui nessa conversa, porque as sanções não se restringem só ao petróleo. Né? O petróleo, durante muito tempo, inclusive, foi a área que, mesmo com o ápice das tensões em algum momento entre Bush e Chávez, não tinha sido implicada nas sanções. Por muito tempo, esse setor foi preservado. Né, dessas tentativas dos Estados Unidos de influenciar o processo político interno. Porque, de fato, a Revolução Bolivariana vai representar uma ruptura dessa relação que até então não trazia problemas para os Estados Unidos. Né? Eles consideravam a Venezuela como um oásis democrático numa região muito turbulenta. Era um parceiro confiável, né? Era uma fonte de petróleo
até do ponto de vista logístico, né, muito próxima, muito oportuno, né, para os Estados Unidos ter ali Caracas e Miami é praticamente uma ponte aérea, né, muito próximo. Além dos laços mesmos culturais da elite venezuelana com os Estados Unidos, a migração venezuelana para os Estados Unidos, com exceção desses últimos anos, sempre foi uma migração por proximidade, por conveniência. Não eram latinos que iam em busca de melhores condições de vida, não, eram latinos que iam para consumir. Né? Os venezuelanos, por muitos anos, foram conhecidos pela frase tá barato, dá-me dois. Tá barato, me dê dois disso. Né? Eles iam para fazer compras nos Estados Unidos. Então, tudo isso foi se perdendo, né? À medida em que o processo da Revolução Bolivariana foi se aprofundando. E aí foram entrando, né, essas medidas. Vale dizer também que as sanções são uma parte, né, a parte mais palpável, digamos, né, dessa tentativa dos Estados Unidos de influenciar a política venezuelana, mas há também todo o histórico dos Estados Unidos aqui na América Latina, que, enfim, se repete na Venezuela, de interferência no sentido de financiar grupos de oposição, por meio de agências como a National Endowment for Democracy, por meio também dos institutos internacionais do Partido Republicano, do Partido Democrata. Então, nesse sentido, é algo também que a gente vai aprofundar mais adiante. Não há tanta distinção entre democratas e republicanos no que se refere à visão que eles têm do processo político venezuelano e da necessidade de alguma forma, frear, né, o que a Venezuela vem fazendo com seus recursos naturais, enfim, com a sua economia, com a sua política. E as sanções acabam sendo esse aspecto mais palpável e mais fácil até da gente analisar, porque os Estados Unidos publicam, né? A gente tem os documentos que vão justificar, que vão especificar quais são as áreas, qual é o tempo de duração das sanções, enfim. Então, isso acaba facilitando um pouco o nosso trabalho aqui enquanto analistas, né? Então, como eu disse, esse processo de incluir o petróleo, que é o cerne da relação bilateral, sempre foi, né, de Estados Unidos e Venezuela, começa com Trump. Antes, outros setores mais menos relevantes, e também sanções financeiras, principalmente voltadas para indivíduos. Né? Então, para o Maduro, ele mesmo, a esposa, a família, pessoas que compõem a cúpula governamental, que tinham ativos no exterior, passaram a não ter mais acesso a esses bens. Estados Unidos vão iniciar esse processo, outros países vão acompanhar, a Inglaterra, a União Europeia, enfim, mas o grande protagonista mesmo, né, desse movimento são os Estados Unidos, com um impacto direto inicialmente, né, sobre essa cúpula governamental, mas à medida em que eles percebem que o seu objetivo principal, que é a mudança de regime, não acontece, eles começam a ampliar, esticar a corda, né, ver até onde, né, o regime consegue se sustentar e finalmente chega no petróleo com o governo Trump. E ali, isso tem um impacto, claro, né, para a população, como a gente sabe, mas tem um impacto também de como o governo vai lidar com isso, né? Então, o objetivo principal, que era, de alguma maneira, fazer o governo Maduro ceder, abrir, renegociar ou eventualmente cair, né, que me parece que é o objetivo final, desde o início, né, dessa movimentação dos Estados Unidos, não está longe, né, de ser atingido, mesmo agora com as eleições, enfim, se percebe uma capacidade aí do governo Maduro de utilizar os seus recursos políticos internos, né, a seu favor, para se manter no poder, para manter esse projeto aí fortalecido. Então, a gente tem o governo venezuelano buscando alternativas. Então, um dos movimentos que inclusive, quantificável, né, dos últimos anos é a diminuição da relevância do petróleo, né, enquanto grande motor da economia venezuelana. A mineração tem ocupado um espaço cada vez mais relevante nessa economia, por isso que o setor de mineração também está entrando agora nas sanções, essas últimas sanções já sob o governo Biden passam a incorporar também o setor da mineração, e entra também os outros parceiros, né? Então, assim, se essas grandes potências ocidentais estão sancionando, estão fechando as portas, a gente tem que buscar alternativas, e elas estão disponíveis, porque muitos desses países também sofrem sanções do Ocidente, né? Então, eles estão ali, houve uma união estratégica, né? Não só com China, com Rússia, que já vinha, né, de outros momentos, principalmente da Rússia, mas de Turquia, né? A Turquia tem sido essencial para alavancar o setor minerador da Venezuela por conta do ouro, né? A Turquia tem uma indústria voltada para o setor de joias que precisa, né, desse fornecimento. A Venezuela assim, foi a luva para a mão, né? A luva que estava
precisando de uma mão e a mão estava precisando de uma luva. Casou perfeitamente aí as necessidades dos dois países. O Irã também tem sido um parceiro bastante importante, porque um dos pontos da sanção do petróleo que as pessoas podem questionar é o seguinte: bom, mas a Venezuela já não é mais há muito tempo o principal fornecedor de petróleo dos Estados Unidos, né? Então, qual seria o grande impacto, né, para esse comércio, enfim? De fato, né, já há algum tempo, a Venezuela vinha buscando outras parcerias, a própria China, né? A China comprou petróleo adiantado até 2040 da Venezuela. Então, qual que é o impacto das sanções? É que as sanções elas não dizem respeito, como você bem coloca, só ao comércio. Né? O comércio é importante, mas o petróleo venezuelano, do ponto de vista técnico, ele é um petróleo muito denso, muito pesado, difícil de ser refinado. Ele exige todo um processo petroquímico muito específico. E a Venezuela, ao longo de todos os anos, e isso não inclui só o governo Chávez, não, inclui os outros momentos, né, em que tinha uma relação mais amigável com os Estados Unidos, ela não desenvolveu tão profundamente essa indústria petroquímica. Né? Então, boa parte do seu petróleo era refinado nas refinarias norte-americanas, até por conta da logística, da facilidade, da proximidade geográfica, eram até então aliados importantes. Então, nunca houve uma preocupação muito grande da Venezuela de buscar alternativas ao refino para além dos Estados Unidos. Então, quando esse setor entra no rol das sanções, entra também o processo de refino, então prejudica a exportação do petróleo para os outros parceiros. Né? Então, a Venezuela tem essa dificuldade, que por enquanto está sendo sanada pelos técnicos iranianos, que estão sendo enviados tanto para Loco, tanto para a Venezuela, quanto o envio do petróleo venezuelano para refino no Irã. Né? Então, assim, é muito mais caro, é muito mais difícil, mas é uma alternativa, é o que tem dado fôlego, digamos assim, para o regime Maduro diante desse estrangulamento. Né? Eu diria que esse é o quadro geral assim das sanções para a gente começar a conversar e pensar também nas consequências, enfim, naquilo que enfim, pode se desenhar para o futuro, né? Esse ano também é muito decisivo porque os Estados Unidos também estão passando por um processo eleitoral, embora a Venezuela não esteja no topo da agenda, certamente vai ser um tema aí que vai mobilizar as duas partes. Sim, sim, eu acho que, como você falou, né, as sanções econômicas dos Estados Unidos contra a Venezuela não começaram agora, né? Que esse evento agora que nos chama a atenção. Uhum. Se a gente procurar, a gente vai encontrar vários episódios ou vários momentos, leis e regras que foram feitas, né, com esse intuito. Né? O governo Obama mesmo, né? Ele também implementou as sanções, ele emitiu uma ordem executiva, né? Uma normativa declarando a situação da Venezuela como se fosse uma ameaça, né? Abre aspas aqui, uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos, né? Então, assim, isso para a gente destacar aqui. Então, nessa ideia de fazer uma leitura no contexto histórico, né, da perspectiva histórica, então a gente tem isso, e impondo sanções sobre compras de armas contra funcionários do governo venezuelano, né? Mas, de fato, sob Trump, sobre o governo Trump, as sanções elas se intensificaram muito, né? O Trump tentou sufocar a Venezuela, né? Com a imposição de um embargo bem mais amplo, né? De 2017 a 2019, né? Uhum. E aí atingindo setores chaves da economia, como você falou, que é o petróleo, né? A principal fonte da receita, e você bem destacou que isso daí ele passa a ser um marco, né? E aí, além disso, as medidas incluíram também bloqueio dos ativos do governo venezuelano nos Estados Unidos, né? Uhum. Restrições a compra de petróleo venezuelano contra entidades, indivíduos, né, também de fora, né, quer dizer, Reino Unido, né, se eu não estou enganado, o Reino Unido presta muito apoio, né, Uhum. e outros governos também, no sentido de congelar os ativos estatais venezuelanos no exterior. Quer dizer, isso daí é uma coisa muito mais abrangente, muito mais forte, né, envolve aí ativos financeiros e isso causa uma certa preocupação, né, de um modo geral, no mercado financeiro, né, ou mesmo na segurança dos outros países, e também acabou ensinando a Rússia também, né, de certa forma, a agir, né, e a política de sanções foi mantida. E em alguns casos foi até ampliada durante o governo Joe Biden, né? Que
continuou a pressionar o governo de Nicolás Maduro, e agora com as eleições em vista, né? Então, isso parece que vem também nesse contínuo, né? Nesse ato contínuo aí de pressões do governo Biden. E aí você começou a falar sobre o impacto, né? Sobre os diversos impactos, então, um impacto, inclusive, também sobre a população, né? Uhum. Sim, os Estados Unidos eles justificam as sanções contra a Venezuela como uma tentativa de restaurar aquele sempre discurso que é restaurar a democracia, pressionar o governo do Nicolás Maduro a respeitar os direitos humanos e realizar eleições justas, que a gente acabou de ver também aí nesse que né, tá por trás desse último evento aí, né? Uhum. Agora, é importante a gente considerar o impacto dessas sanções na população, e é isso que eu queria que você falasse para a gente. Quer dizer, o que que isso significa, Carolina? Até para chegar nesse ponto, eu quero só trazer uma outra informação sobre esse congelamento dos ativos financeiros do governo venezuelano. Porque as sanções são, como a gente tem falado aqui, né, essa grande estratégia dos Estados Unidos, uma estratégia que eles colocam como legítima, né, pela justificativa que é alegada, né, de restaurar, enfim, direitos humanos, né, de fortalecer a democracia na Venezuela, de fornecer de alguma forma ajuda humanitária. E aí, nesse ponto específico, eu queria chamar a atenção para um processo que aconteceu em 2019, que também quem acompanha a Venezuela deve se lembrar, que foi a autoproclamação do Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e que teve o reconhecimento de muitos desses atores internacionais que estavam já com esse objetivo, né, de sufocar o regime de Nicolás Maduro, né? Inclusive, muito se fala que o Juan Guaidó só aceitou isso porque ele conversou com o Trump um dia antes, né? Então teve a chancela, né, do governo norte-americano para fazer essa manobra. E quando ele assumiu, né, essa presidência interina, ele teve esse reconhecimento internacional e não conseguiu, como a gente sabe, exercer o poder político internamente na Venezuela, mas ele conseguiu, até certo ponto, exercer algum tipo de política externa nesses países em que ele pôde nomear embaixadores, né, em que ele pôde nomear os consulados, os cônsules, enfim. Inclusive aqui no Brasil teve um problema horrível, né, a Embaixada de Brasília, porque estavam os embaixadores nomeados por Maduro, os que eram do Guaidó estavam querendo entrar, enfim, foi uma situação, no mínimo, desagradável, né? Enfim, que a gente acabou sendo envolvido. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte: esses países que sancionaram ou congelaram, né, esses ativos internacionais do governo venezuelano no exterior, liberaram parte desses recursos para o Juan Guaidó, enquanto ele estava como presidente interino. E aí fica o grande ponto, eu acho que isso também nos ajuda a compreender um pouco as críticas que hoje são feitas, né, até por parte de grupos mais conservadores à efetividade dessas sanções, né? Porque o Juan Guaidó, quando teve acesso a esses recursos, isso explica também o que aconteceu com ele depois, né, além da questão política, claro que já se imaginava que ele não teria uma vida política muito longa lá, é que ele teve acesso a esses recursos, ele e o seu governo paralelo, digamos assim, e esses recursos nunca foram empregados para o objetivo ao qual foram destinados, que era ajuda humanitária, né? Esses recursos foram desviados, então isso acende um alerta também dos limites, dos muitos limites que esse tipo de política pode ter, porque não são só sanções econômicas, financeiras, enfim, comerciais. Eles destinaram parte dos recursos que formalmente pertencem ao governo venezuelano, mas que de fato são recursos da população, do povo venezuelano, né? Porque são fruto de arrecadação fiscal, né? De atividade produtiva que são as pessoas que estão ali no país que estão exercendo, né? Então, esses recursos nunca chegaram para sua destinação. Isso explica também por que o próprio Juan Guaidó foi sendo abandonado, não só pela oposição interna, mas pelos próprios países. Ele simplesmente sumiu, né? Ele simplesmente parou de aparecer. Ele fugiu, ele mora hoje nos Estados Unidos e ele tem enfrentado, tanto lá quanto na Venezuela, uma série de acusações de desvio desses recursos. E também vou fazer trazer uma informação adicional, porque diz respeito a esse contexto atual. A Maria Corina Machado, que foi essa candidata que, enfim, não era a candidata oficial, mas que era a liderança da oposição, é a liderança da oposição agora nesse processo todo da eleição, ela também participou, em algum grau, desse governo do Juan Guaidó, e ela também foi implicada nesses desvios de recursos.
Então, assim, é desse tipo de oposição que a gente está falando também, né? Que quando tem acesso à renda petroleira, ou enfim, aos recursos do Estado venezuelano, muitas vezes não faz jus, né, ao que deveria fazer. Bom, então, assim, isso tem a ver, né, com o impacto das sanções, porque era um recurso que se esperava que, se não estivesse nas mãos do governo venezuelano, chegaria para o destino. Né? Vocês devem se recordar também que, nesse contexto, de 2019, a questão humanitária estava muito mais urgente do que está agora, porque nos últimos meses o governo venezuelano aceitou, digamos, né, uma situação que já estava acontecendo do ponto de vista monetário, que era a dolarização da economia. Então, eles pararam de criar restrições à circulação do dólar, e isso arrefeceu muito a situação da hiperinflação. Né? Então, a questão material hoje não está resolvida, mas ela está muito menos complicada, né? Ou seja, a dificuldade de obter bens materiais hoje na Venezuela é muito menor do que já foi alguns anos atrás, como já foi em 2019. Né? Quem se recordar também vai lembrar da tensão que foi aqui na fronteira do Brasil, na época do governo Bolsonaro, tentando entrar com ajuda humanitária, forçar uma ajuda humanitária, enfim. Né? Então, esse contexto de 2019 ele é muito revelador. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, a gente vai encerrando por aqui o nosso programa. Eu agradeço muito, muito mesmo, a contribuição da professora Carolina Pedroso, da Unifesp, que veio aqui gentilmente falar com a gente sobre um tema tão importante como esse, sobre as sanções econômicas em relação à Venezuela, né, aplicadas à Venezuela em especial. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, então, se vocês gostaram, vocês curtam, por favor, o nosso vídeo, compartilhem, né, com outras pessoas, e a gente se vê muito em breve por aqui no nosso canal. Até mais.